bem-vindos a uma nova edição do programa Assunto Cidade. Todo mundo sabe que a gente tenta debater aqui no programa Assunto Cidade de uma forma propositiva alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. E sempre trazemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas do programa. E hoje, com muita honra, nós vamos receber aqui o vereador Edilson Dias, do Partido dos Trabalhadores do PT de Guarujá, que vai conversar com a gente já sobre os temas mais atuais aí do município de Guarujá. Fique conosco, o intervalo é rapidinho, a gente já volta já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Muito bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o vereador Edilson Dias, do PT de Guarujá, quem, antes de mais nada, era cumprimento e peço para dar uma boa noite para o telespectador. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui nesse programa Assunto Cidade, que é um programa agradável. Eu gosto de estar aqui, porque você, Valdir, deixa a gente à vontade para a gente falar o que a gente pensa e o que a gente sente. Muito obrigado. Tá certo, obrigado, Edilson, pela presença. O Edilson, antes de mais nada, como é que ficou a história da merenda? Como é que terminou? Dá para fazer um breve balanço da história do escândalo da merenda? Terminou com uma decisão judicial em caráter liminar, que suspendeu a convocação da sessão onde haveria o julgamento, né, final do processo contra a prefeita Maria Antonieta de Brito. Né? Nós investigamos, e eu posso dizer isso claramente, porque eu presidi a Comissão de Fiscalização o ano passado, investigamos durante 8 meses essas irregularidades na merenda, apresentamos um relatório no final do ano. Começo de março desse ano, a Câmara votou, abriu, atendendo ao nosso pedido, uma comissão processante contra a prefeita, e nós conseguimos conduzir todo o processo. Eu também fui presidente da comissão processante, e nós entregamos o nosso parecer final no dia 14, ou seja, um dia antes do início da sessão de julgamento. Então, o nosso trabalho foi concluído. Agora, a liminar que a prefeita obteve cancelou a convocação daquela sessão e não houve tempo hábil para a gente, digamos assim, reverter essa liminar na justiça. Agora é aguardar o julgamento do mérito, que se nós viermos a vencer, será uma vitória de pirro, né? Porque a gente vence, mas não leva, porque os 90 dias, que é o prazo legal que uma comissão processante pode durar, foi expirado no último dia 22 de julho. Mas eu recebi informações que na última sexta-feira, né, um munícipe protocolou uma denúncia em relação aos mesmos fatos, que legalmente isso é possível, e a Câmara vai ter que decidir, né, se abre ou não uma nova comissão processante. Esse pedido não poderia ter sido feito por um outro vereador, por um vereador? Pode, eu gostaria de ter feito esse pedido, mas achei melhor aguardar a sessão que irá ocorrer no dia 4, né, na próxima terça-feira. E caso nenhum munícipe apresentasse uma nova denúncia, na sessão seguinte eu apresentaria. Por que eu adotei essa estratégia? Porque quando você, enquanto vereador,
você faz a denúncia, você pede a instalação de uma comissão processante, automaticamente, por ser vereador, eu ficaria fora da votação, que iria decidir pela abertura ou não de uma nova comissão processante. Se ela fosse aberta, eu não poderia participar do sorteio dos 3 vereadores que iriam compor a comissão processante, e também na sessão de julgamento final eu também não poderia participar e votar. Ou seja, se o denunciante for um vereador, ele fica de fora de todo o processo, e nessa hora um voto pode decidir uma parada, uma votação apertada na Câmara, né? E eu acho que eu prefiro, se a Câmara abrir uma nova comissão processante, eu prefiro participar, deixar o meu nome viável a participar do sorteio e tentar ser um dos 3 membros que irão compor a comissão processante, caso ela seja aprovada novamente. Só para esclarecer para o telespectador, são necessários votos da maioria. 9 votos. 9 votos, né? Para aprovação da comissão. Para aprovação. A última comissão que foi aprovada no final de março, como eu já disse anteriormente, foi aprovada por 9-6. Então essa, para ser aprovada, precisa de no mínimo 9 votos. Vereador, o senhor colocou numa rede social recentemente algumas perguntas e respostas, de forma bem jornalística, inclusive bem didática, algumas dúvidas que os munícipes ficaram, porque o assunto, o tema merenda escolar, ganhou a cidade, a região, logicamente, por conta da cobertura da mídia, né? A cobertura sensacional que a mídia fez. E algumas perguntas que o senhor colocou, uma delas, por exemplo, que foi uma questão que muita gente perguntava na rua, a entrada da Polícia Federal. O que ocasiona isso, a entrada da Polícia Federal no processo de Ocasionou que quando nós apresentamos o nosso relatório final da Comissão de Fiscalização, quero fazer só inclusive nessa postagem que eu fiz hoje cedo, eu tento explicar, inclusive, como funciona a questão de investigação e julgamento da Câmara. Então, muita gente confunde comissão processante com CPI, com comissão de fiscalização, ou seja, investigar é uma coisa, processar é outra. Quais os instrumentos que nós temos de investigação na Câmara? A abertura de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, e a comissão de fiscalização e controle. Processo contra prefeito, vereador e vice-prefeito, ou seja, processo contra quem tem mandato eletivo, processo de cassação, é só comissão processante. Então, nós fizemos uma investigação o ano passado na Comissão de Fiscalização da Câmara, entregamos o relatório no final de dezembro e no relatório a gente pede diversos encaminhamentos, inclusive que a Câmara encaminhasse uma cópia à Polícia Federal. Quando esse relatório foi aprovado no final de março, todos os encaminhamentos também foram aprovados. Abertura da comissão processante, encaminhamento ao GAECO, encaminhamento à Polícia Federal, ao Ministério Público, e aí foi que a Polícia Federal, ao receber cópia deste relatório das investigações, ela instaurou um inquérito e está investigando também o caso da merenda no Guarujá. E assim, o que pode acontecer com a Polícia Federal entrando no caso? Ela vai fazer um processo criminal, é isso? Exato. A Polícia Federal ela tem uma maior estrutura, mais mecanismos de investigação do que uma comissão de fiscalização e controle da Câmara, né? Ela pode quebrar sigilo bancário e fiscal, escutas telefônicas, pode estar na prefeitura para recolher computadores, enfim, ela é muito mais estruturada e o poder de uma Polícia Federal é mais amplo do que a Comissão de Fiscalização e Controle, e eu espero que a Polícia Federal entre a fundo nessas investigações e aprofunde mais ainda aquilo que nós já investigamos. Eu estou fazendo essa pergunta da Polícia Federal, que também, até porque nas declarações emitidas após passada toda aquela fase mais crítica da CPI da merenda, a própria chefe do Executivo Municipal afirmou comemorar, gostar que a Polícia Federal tivesse entrado no caso, porque a Polícia Federal poderia produzir provas periciais, algo que ela alegava que a CPI, a Comissão Processante, não havia permitido que ela fizesse. Mas, na verdade, a Polícia Federal pode acabar por encontrar mais indícios de irregularidade também. Com certeza, formação de cartel, superfaturamentos, notas frias, enfim, uma série de irregularidades que eu já
falei em outros programas, enfim. Mais do que comemorar a entrada da Polícia Federal, eu acho que a prefeita deveria atender a uma solicitação da Comissão de Fiscalização e ter aberto uma investigação dentro da Prefeitura para investigar essas irregularidades, coisa que ela não fez até hoje. Talvez tivesse Então, é resolvido muito isso, estranho né? a prefeita falar que comemora a entrada da Polícia Federal no caso. Talvez nem fosse necessário se desde o ano passado ela instituísse uma sindicância investigatória dentro da Prefeitura para apurar as irregularidades, até porque essa Prefeitura já instituiu milhares e milhares de sindicâncias investigatórias contra funcionário. Né? Se você tem uma UPA, some uma agulha, a prefeita instaura uma sindicância para investigar de quem foi a responsabilidade, qual o funcionário responsável pelo sumiço da agulha. Agora, um caso de extrema importância como esse, que envolve milhões e milhões de recursos públicos, ela não promoveu uma investigação, ela se omitiu. É estranho essa fala, comemoro que a Polícia Federal entrou no caso, é muito estranho. A merenda escolar afeta uma área da gestão, que é a educação pública. Outra dúvida colocada aí constantemente pelos contribuintes. A educação possui uma titular estabelecida, nomeada para cuidar da educação, que é a professora Priscila Bonini. Por que a comissão processante direcionou seus esforços apenas para a chefe do executivo e a secretária de educação não foi sequer arrolada? Porque a comissão processante ela é um instrumento definido no Decreto Federal 201/67, que é para apurar infração político-administrativa de quem tem mandato eletivo, ou seja, vereador, vice e prefeito. Então, quando a gente instituiu uma comissão processante que visava caçar o mandato da prefeita Antonieta, nós não podemos processar qualquer funcionário da prefeitura que não tenha mandato eletivo. Então, é uma comissão específica para quem detém mandato eletivo. A questão da Priscila, ela foi investigada na comissão de fiscalização, tanto que ela foi ouvida, a chefe do almoxarifado central da prefeitura foi ouvida, diretores da educação foram ouvidas, nutricionistas foram ouvidas. Lá atrás. Enfim, lá atrás. Então, lá atrás nós investigamos a Priscila. Tanto que no relatório nós encaminhamos uma cópia à prefeita e solicitamos a ela que abrisse uma sindicância para investigar a secretária de Educação também. E ela não o fez. Ela se omitiu, está se omitindo até agora. Certo? E mandamos também uma cópia ao Ministério Público para promover as ações cíveis e criminais que o Ministério, que o promotor julgasse necessário. Então, essas medidas eram as medidas que nos cabiam. A gente não pode, numa comissão processante, processar quem não tem mandato. A lei determina que apenas os detentores de mandato é que devem ser processados e julgados na comissão processante. Entendi. Outra dúvida dos telespectadores, dos munícipes e dos internautas. A questão da melancia, que ganhou um caráter pitoresco e folclórico, até por custar R$30 na merenda e, quando muito, R$10 no mercado normal, não foi abordada ali na hora que a prefeita estava depondo. Por que não? Da mesma forma que eu já disse anteriormente, a comissão processante ela apura infração político-administrativa de quem tem mandato, ou seja, da prefeita. E no decreto 201/67 diz lá claramente que é infração político-administrativa. E no caso da prefeita, ela incorreu na seguinte conduta, né? Ela soube das irregularidades, ela foi avisada pelo Ministério da Educação através de um ofício em abril do ano passado. Quando a comissão de fiscalização começou a investigar, nós mandamos ofícios a ela para que ela encaminhasse os funcionários, inclusive a própria Secretaria de Educação, à Câmara, para ser ouvida, ou seja, ali ela tomou ciência que nós estávamos investigando. Certo. O próprio relatório da comissão de fiscalização, que foi aprovado em março, também encaminhou uma cópia à prefeita e pediu para ela abrir a sindicância, e ela também não o fez. Ou seja, qual a irregularidade praticada pela prefeita? A prevaricação, a omissão. Ela soube da investigação, soube das irregularidades, a comissão de fiscalização pediu para ela investigar e ela se manteve inerte, ela se manteve omissa. Isso é uma infração política administrativa
que pode ser punida com a perda do mandato. Não cabia, naquele momento do testemunho da prefeita, a gente ficar perguntando peculiaridades. O preço da melancia. O preço da melancia já está mais claro, embora a prefeita tente se defender, usando argumentos vazios, enfim, em hipótese alguma, as 22.400 melancias que foram compradas em 2013 poderiam custar R$ 30,60 cada uma. E, até respondendo a pergunta anterior, do fato da perícia, que perícia que a prefeita queria que nós fizéssemos? Primeiro, todos nós sabemos que uma perícia não dura menos que um ano para ser realizada. Segundo, que o prazo da comissão processante não pode ultrapassar 90 dias. Então, aí já se tornaria inviável a realização de uma perícia. Agora, a perícia para quê? Para verificar preço? O preço, qualquer dona de casa vai no mercado local, compra um produto na merenda, pega uma nota fiscal e sabe diferenciar o preço que é pago pela prefeitura e o preço. Nós fizemos isso, eu como presidente arquei com, inclusive eu coloquei isso no Face, eu arquei com recursos próprios, comprei item por item da merenda, 283 itens, o que era quilo, comprei quilo, o que era dúzia, comprei dúzia, o que era unidade, comprei unidade no mercado local, dos produtos, diferentemente do que a prefeita fala, produtos idênticos, com a mesma quantidade, a mesma marca, tudo certinho. Exemplo, açúcar Caravelas, nós compramos açúcar Caravelas, 1 quilo, nós compramos 1 quilo, para a gente pegar a nota fiscal, anexei no processo da merenda, para provar que os preços praticados pela prefeitura são exorbitantes e contêm fortíssimos indícios de superfaturamento. Essa é a perícia que deveria ser realizada, por isso que eu indeferi a realização da perícia. Certo. O vereador, passado todo aquele ponto mais alto, aquele ponto mais crítico da Comissão Processante da Merenda, terminado o prazo e por conta da determinação judicial, a prefeita também lançou ao público, lançou à opinião pública a ideia de um pacto pelo município, um pacto pela cidade. Informações encaminhadas aí para a imprensa, por exemplo, por meio de releases de textos informativos, a prefeita, inclusive, enunciava que, passado o escândalo da merenda, era hora de unir as autoridades em torno de um pacto. Como é que o senhor vê essa solicitação, ou essa manifestação, vamos dizer assim, da prefeita? Eu sou muito cético em relação a esse tipo de pacto, até porque a prefeita teve 6 anos e meio, né, para promover um pacto com as forças políticas, um pacto com a sociedade, um pacto com as entidades sociais, ou seja, um pacto com as entidades, com a sociedade civil organizada. Pelo contrário, nesses 6 anos e meio, ela adotou o isolamento, ela adotou a perseguição como prática de governo, ela persegue todos aqueles que a contradizem, que emanam uma opinião divergente daquilo que ela acha que deva ser, porque a Antonieta é a senhora da verdade absoluta, ela é a pessoa mais honesta desse mundo, todos os outros são desonestos, e é assim que ela trata todas as pessoas. Eu não aceito pacto com uma pessoa que age dessa forma, com uma pessoa que faz com que a nossa população sofra a cada dia mais, né? Você vai na saúde e você vê as pessoas sofrendo, na educação, a cidade está praticamente abandonada, é mato por tudo quanto é lado, é buraco, são bueiros entupidos, certo? Eu não aceito fazer pacto com alguém que está destruindo a cidade de Guarujá. Além do que, né, para a gente falar a verdade aqui, toda a situação difícil que a prefeitura vive hoje em termos financeiros, e nós conversamos aqui em off, em fevereiro de 2013, logo quando ela assumiu o governo, ela mandou uma reforma administrativa para a Câmara, onde essa reforma foi aprovada, eu votei contra, eu fui veemente no meu discurso, votei contra, e nessa reforma ela aumentou os gastos dos cargos comissionados de 24 milhões para 50 milhões ao ano. O Guarujá não suporta gastar 50 milhões de reais ao ano com cargos comissionados. Eu entendo que a cidade, todos os prefeitos e prefeitas precisam de um número de cargos comissionados, para colocar pessoas em postos chaves, em postos de confiança, mas nós já tínhamos 454, já gastávamos 24 milhões, ao invés dela reduzir
para 300 cargos, ela aumentou para 568. Ao invés dela reduzir de 24 milhões os gastos anuais para 15 milhões, ela aumentou para 50 milhões, ou seja, agiu com uma tamanha imprudência, certo? E a Câmara, naquele momento, infelizmente, aprovou essa aberração e a cidade vive o que nós estamos vendo hoje. Não tem dinheiro sequer para contratar uma empresa, para fazer uma capinação, falta remédios, enfim. Então eu não aceito esse tipo de pacto. Aliás, topo o pacto com a sociedade, com a classe política, com a imprensa, com todos os homens e mulheres de bem dessa cidade que queiram trabalhar para a gente resgatar a cidade, desde que a prefeita Antonieta não participe, ou seja, desde que a prefeita Antonieta fique de fora desse pacto, porque com ela não dá. Essa questão dos cargos políticos, dos cargos nomeados e comissionados também é investigada, tem um processo na justiça, né? Também. Exatamente, eu encaminhei uma representação ao Ministério Público já em 2013, 2014, e o Ministério Público determinou, solicitou ao Procurador-Geral do Estado que entrasse com uma ação de inconstitucionalidade da Lei 4.004, que é exatamente essa lei que eu acabei de falar, que foi aprovada em fevereiro de 2013, onde houve um aumento substancial de recursos gastos com os cargos comissionados. Uma outra medida, prefeita, acaba com a isenção de impostos aos grandes hotéis da cidade, prefeita. O munícipe, o mais humilde, se sacrifica para pagar o seu IPTU, prefeita. Não tem motivo aparente a senhora permitir que um grande hotel, hotéis luxuosos da cidade de Guarujá, não paguem IPTU, não paguem ISSQN. São 5, 6, 10 milhões que irão entrar nos cofres públicos por ano, mas já é um dinheiro, prefeita, que a senhora pode pegar e utilizar em outros setores que são mais prioritários. Esse é o tipo de pacto que ela deve propor. Não a sociedade, não a classe política, mas um pacto com ela mesma. Ela tomar as decisões que devem ser tomadas por qualquer gestor diante de um cenário de falta de recursos que existe na prefeitura neste momento. E ela não toma essas medidas. A sociedade, no caso, já deu a sua parcela de contribuição com a paciência. Exatamente. E o engraçado disso tudo, se me permite fazer uma observação, os hotéis não pagam o IPTU e o ISSQN, principalmente os grandes hotéis, e todo ano na Operação Verão a prefeita gasta 700, esse ano foi 785 mil, com hospedagem, pagando estadia para os policiais militares, para os oficiais, né, da polícia militar, que tem o direito, lógico, se hospedarem. Além dela dar a isenção, ela ainda gasta dinheiro com os hotéis, quando na verdade ela deveria exigir que os hotéis disponibilizassem essas vagas para que os policiais pudessem pernoitar durante a Operação Verão. São coisas que acontecem na cidade, não dá para acreditar. Não dá. Bom, mas é verdade. A gente avançou um pouco no primeiro bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalinho rapidinho, a gente já volta já. Só antes de ir para o intervalo, eu queria só avisar a dona Vera Lúcia que nós vamos falar aqui sobre o caso do Refis, aproveitar a presença do vereador Edilson Dias para falar do caso de Refis que vem causando dor de cabeça adoidado aí para muitos contribuintes. A gente faz intervalo comercial, como eu falei, que é rapidinho, já voltamos, já fique com a gente. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Edilson Dias, do PT de Guarujá, que no primeiro bloco fez um balanço aí, como vem fazendo no dia a dia aí, pelas ruas e também nas redes sociais, um resumo, um balanço de toda a questão da merenda escolar, que culminou, como todos sabem, aí, com o encerramento do prazo da comissão processante, mas que, como a gente veio comentando aí algumas outras atividades aqui da TV e também de jornais, a merenda será requentada agora para o mês de agosto. O caso todo promete voltar à pauta, inclusive porque um munícipe já pediu a abertura de uma nova comissão processante, então nós ainda vamos debater muito esse assunto. Eu queria aproveitar a presença do vereador Edilson Dias para colocar aqui no ar uma denúncia de uma telespectadora. Ela, inclusive, me abordou na rua, dona Vera Lúcia, nesse final de semana, para me perguntar sobre a questão do refis. A gente tem falado aqui que o projeto do refis está na Câmara Municipal, mas sequer foi pautado, porque precisa de uma quantidade de vereadores que concordem com a pautação daquele projeto. E a boa parte dos vereadores não concorda com o projeto justamente por ele já conter vícios do projeto anterior. E foi a armadilha que a dona Vera Lúcia caiu. Em 2013, mais precisamente no mês de meados de 2013, a dona Vera Lúcia fez o levantamento completo dos débitos do seu imposto predial e territorial urbano, o IPTU, constatou uma dívida que, se ela parcelasse, ficaria em R$13.891. Se ela pagasse à vista, de acordo com as regras do refis, seria R$9.800. Ela foi e, pumba, pagou à vista os R$9.800. Só que a complexidade da lei do refis aprovada, que é alvo de críticas ainda dos vereadores atualmente, e o vereador Edilson Dias vai poder explicar, fez com que um documento, uma certidão de casamento, jogasse por terra todo o que ela pagou. Ou seja, ela pagou R$10.000 lá em 2013 e agora, há poucos meses atrás, recebeu um comunicado da Secretaria de Finanças da Prefeitura dizendo que ela deve R$14.000. O contribuinte fica totalmente desestimulado com o refis, que acaba por puni-lo por querer quitar seu débito com o fisco, né? Exatamente. Eu quero aqui cumprimentar a dona Vera, tá? E dizer que a senhora é uma de muitas vítimas do refis, que foi aprovado pela Câmara em julho de 2013 e vigorou até 6 de maio do ano passado. E já naquela ocasião eu lutei para a gente retirar a cobrança dos 10% de honorários para os advogados da Prefeitura. Apresentei diversas emendas para alterar a formatação de implantação do refis. Não obtive êxito, né? Todos sabem que eu sou o único vereador de oposição na Câmara. Naquele momento, a Prefeita tinha uma base bem maior e acabou não permitindo que este vereador fizesse as alterações. E o resultado disso nós estamos vendo, não só como a dona Vera, como muitas pessoas que já me procuraram, enfim. O que acontece? E no refis que foi enviado para a Câmara agora, eu quero deixar claro aqui que eu sou totalmente a favor de todas as ações que venham a propiciar o aumento de arrecadação da cidade, desde que não seja a criação de novos impostos. Tá? E o refis é uma oportunidade que a cidade tem de arrecadar dívidas, arrecadar recursos oriundos de dívidas de munícipes, dívidas de 2010, 2011, 2012, 2013, enfim. Ocorre que, qual é o vício constante no processo atual e que ocasionou esse problema à dona Vera? No projeto atual, olha só, Aldir, quem está acompanhando o programa, que aberração.
diz que o munícipe, para aderir ao refis, ele tem que acessar o sistema da prefeitura, o site, preencher um requerimento pelo site, imprimir a lista de documentos e alguns formulários que precisam ser assinados, para que ele junte toda a documentação, assine toda a papelada, e ele tem um prazo de 30 dias para se dirigir à prefeitura e entregar essa papelada. Só após a entrega dessa papelada é que uma comissão do refis, ela tem 6 meses, essa comissão tem 6 meses de prazo para analisar essa papelada, e solicitar. O contribuinte já pagou. Só que no momento em que o contribuinte entrar no site da prefeitura e preencher o requerimento, ele já tem que imprimir 6 boletos de pagamento e começar a pagar. Porque se ele não começar a pagar, a comissão do refis nem analisa o pedido dele. Uma das condições é estar adimplente, ou seja, estar em dia com o pagamento das 6 parcelas que foi impressa no momento em que ele preenche o requerimento pela internet. Ou seja, aí ele paga a primeira, paga a segunda, depois de 3, 4, 5, 6 meses, que foi o que aconteceu com a dona Vera, a comissão do refis analisa, faltou o documento X, ela não trouxe do prazo, indefere o pedido, mas ela já pagou. E agora? Ou seja, eu já pesquisei programas de refis implantados em diversas cidades, e todas as cidades funcionam assim. Primeiro a dona Vera deveria se dirigir à prefeitura, ou através do site, fazer o seu pedido. E aí, processar tudo, levar documentação, aguardar o deferimento. Por exemplo, na prefeitura de Peruíbe, que foi feito um refis o ano passado também, a primeira parcela, ou a parcela única, no caso da dona Vera, só vence 30 dias após o deferimento de inclusão no refis, ou seja, até para se programar. Após a aprovação. Então, a dona Vera teve o seu pedido aprovado. Então, emite um boleto para a dona Vera, para que daqui a 30 dias ela faça o pagamento da vista. Ou seja, primeiro você analisa a documentação e aprova a entrada da pessoa no refis. Depois você cobra. Aqui no Guarujá é diferente. Você cobra primeiro e depois daqui você vai ver se a pessoa tem direito ou não a participar do refis, tem todos os documentos ou não, a estar apta a participar do refis, e às vezes são documentos que demandam mais tempo, como no caso da dona Vera, acredito eu, só que ela pagou e agora está com esse abacaxi. Mas eu vou, se você me permite, Valdir, eu vou deixar o meu telefone com você, para que a dona Vera possa procurar a gente. Quem sabe a gente consegue resolver isso via judicial. Porque se deram um carnê para ela pagar e ela pagou, no meu entender e no entender dos meus advogados, ela quitou o imposto. Edilson, e o projeto, pelo jeito que está lá, está com os mesmos vícios. Não é burocracia demais, um documento, às vezes uma certidão entregue fora do prazo, para quem está precisando de dinheiro? Exatamente. Aí o pior, um exemplo, eu não sei se foi o caso da dona Vera, você imagina aquele munícipe que às vezes tem uma dívida de 20 mil, aí por conta do desconto de multa e juros do próprio refis, a dívida cai para 12, aí o munícipe pensa o seguinte, poxa, a gente pode até fazer empréstimo no banco, né, que vale a pena a gente fazer empréstimo para pagar esses 12 mil à vista, porque nós vamos ter um desconto de 8 mil reais. A pessoa vai lá, faz o empréstimo, paga e daqui a 2, 3 meses recebe uma cartinha da prefeitura dizendo que o pedido dela foi indeferido. E o empréstimo, o banco vai voltar atrás, já foi feito, ou seja, causa transtorno. Eu presenciei pessoas que venderam moto, venderam carro, para quitar o imposto da prefeitura, e depois aconteceu o mesmo que aconteceu com a dona Vera. Receberam uma cartinha dizendo que por conta de um problema tal e tal, o processo foi indeferido. Isso é um desrespeito ao cidadão de Guarujá. Primeiro, deixa a pessoa fazer o pedido do parcelamento, e a prefeitura tem que ser mais ágil em dar a resposta ao munícipe se aprovou ou não. Se não aprovou, o munícipe nem começa a pagar. E se aprovou, dá 30 dias para ele começar a pagar. É assim que tem que ser feito. A lógica é essa. Esse não era um bom tema, por exemplo, para um pacto? Por exemplo, refis, acertar essas arestas, aparar essas arestas e resolver? Já esse pacto, eu acredito que tem que ser feito dentro da Câmara, porque o processo já está o projeto a prefeita já mandou para a Câmara. Ela, como sempre, não teve sensibilidade para perceber essas coisas, e nós, vereadores, é que vamos ter que construir um pacto dentro da Câmara, para a gente não permitir que mais uma aberração seja aprovada pela Câmara e que no refis
passado não contou com o meu voto, justamente por conta disso. Eu aprovo o refis desde que a gente mantenha todas as garantias aos munícipes, para não acontecer o que está acontecendo com a dona Vera e que aconteceu com diversas outras pessoas. Vereador Edilson Dias também preside uma comissão especial de inquérito que apura irregularidades apontadas no Serviço de Saúde Pública. Assim como esse, tem outros temas explosivos ainda aí para esse segundo semestre. Esse é o caso da CPI, né, que eu falei, são duas formas de investigação existentes na Câmara hoje, a CPI, que é uma CEI, aqui no município a gente chama de CEI, mas é uma CPI, e a Comissão de Fiscalização. A CPI, ela volta oficialmente a funcionar depois do recesso, que no caso é amanhã. E durante esse período de recesso, e o mês de julho e junho, nós não trabalhamos na CPI, porque você sabe que eu estava de corpo e alma, como presidente da comissão processante da merenda, trabalhando diuturnamente, de manhã, à tarde, à noite, final de semana. Você viu como terminou a comissão processante com 18 volumes de documentos, 7.000 cópias de documentos. Nós temos que estudar, temos que ler, né, as diligências que fizemos, enfim. Então, eu estava de corpo e alma trabalhando na condução da comissão processante da merenda. Então, agora que, em tese, né, eu não sei o que vai acontecer na sessão de amanhã, se a nova comissão vai ser aberta ou não, mas nós vamos entrar agora de cabeça nos trabalhos da CPI da saúde, porque nós sabemos o tipo e a intensidade do sofrimento que o nosso povo vem tendo nas redes de saúde do município. Só para concluir também essas manifestações pós-escândalo da merenda, aquela afirmação recorrente, sempre recorrente, de que tudo isso é tudo politicagem, é tudo porque está chegando o período eleitoral. Mas muitas das reclamações são feitas desde janeiro de 2009, quando começou o primeiro mandato. Exatamente, eu disse aqui no início do programa, independente, né, muita gente fala assim, quando eu comecei a investigar na Comissão de Fiscalização e Controle, eu, o vereador China e o vereador Givaldo, em abril do ano passado, portanto, muito antes da comissão processante. Quando nós começamos a investigar a merenda, muita gente falava para a gente, olha, isso vai acabar em pizza, isso vai acabar em pizza. Tá, mas se eu colocar na cabeça que todas as nossas ações, todas as nossas investigações irão acabar em pizza, a gente não faz nada. Né? Pode até não ter tido o julgamento, mas a sociedade foi esclarecida dos fatos que estavam acontecendo, nós provamos que existem irregularidades, não desistimos ainda, a Câmara pode abrir uma outra comissão processante amanhã, aproveitar tudo que já foi feito, certo? E quem sabe nessa nova comissão processante chegar até o término, que é o julgamento. Quem está me assistindo sabe do meu empenho, do meu grau de comprometimento com essa causa, né? E o tanto que eu trabalhei, certo? Para cumprir todos os prazos à risca, enfim, e para poder, no dia 14 de julho, um dia antes da sessão de julgamento, entregar o nosso parecer final, onde nós, eu digo nós, eu, vereador Soares e vereador Sorriso, entregamos o nosso parecer, condenando a prefeita em 10 irregularidades e inocentando a prefeita em 2 irregularidades, porque eram 12 irregularidades apontadas. Então, o nosso trabalho nós fizemos, tá? E eu tenho certeza que a Câmara, assim como o presidente, convocou a sessão de forma correta e nós tentamos até o último minuto manter a sessão aberta para a gente fazer o julgamento. Tá certo. Eu disse, só tenho a lhe agradecer pelos esclarecimentos, né? Infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu não queria terminar antes de deixar um recado do Mário da Dracá, que além de toda a diversidade de peças, camisas maravilhosas que o Mário possui, agora ele acaba de receber uma coleção nova de ternos. Então você que está se aproximando aí algum evento, aniversário de 15 anos, casamento, alguma coisa, alguma formatura, por exemplo, vale a pena dar uma olhada nos ternos que o Mário recebeu lá. E também a Associação Comercial Empresarial de Guarujá, que reforça o apelo para que você, consumidor, prestigie o comércio local aí por ocasião agora do Dia dos Pais. Vereador, só tenho a lhe agradecer, como disse, mas antes de terminar, deixo um espaço para dar uma última mensagem para o telespectador. Agradeço, Valdir, você mais uma vez, como eu já agradeci no início do programa, e quero dizer a quem estiver assistindo este programa neste momento que no Facebook Edilson Dias
barra Facebook e também vereador Edilson Dias, vocês podem acessar, lá tem muitas informações, muitas respostas em relação às dúvidas que os internautas vêm postando nas redes sociais em relação ao caso da merenda. Agradeço a atenção de todos. Tá certo. Obrigado, vereador Edilson Dias. Eu que agradeço. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, uma nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos.